Boa noite. Ao longo dessa semana, a velha imprensa falou muito sobre o Fórum Econômico Mundial, mas escondeu quase tudo o que realmente importava. Escondeu os confrontos reais, as quebras de consenso, as falas que desmontaram narrativas cuidadosamente preservadas em Davos. Preferiu caricaturas, silêncios e leituras superficiais. Mas hoje, aqui no De Leste a Oeste, nós vamos fazer o oposto. Vamos mostrar o que foi dito quando os microfones não estavam confortáveis, quem desafiou o discurso dominante e por que este Davos marcou uma inflexão econômica, estratégica e civilizacional. Ao longo do programa, vamos tratar dos grandes eixos que hoje reorganizam o mundo: a pressão estratégica com a Rússia, a ascensão e a influência da China, as disputas em torno da Groenlândia, o papel da Dinamarca no tabuleiro do Ártico, a entrada da Finlândia e a redefinição de responsabilidades dentro da OTAN, além das contradições e impasses da Europa diante desse novo cenário e, claro, o papel dos Estados Unidos em todo o contexto. Porque entender o presente exige memória histórica, responsabilidade moral e coragem para chamar as coisas pelo nome que elas têm. Eu sou Ana Paula Henkel e assim começamos o De Leste a Oeste de hoje. Bom, hoje eu vou propor aos rapazes um formato diferente porque nós vamos colocar o dedo na ferida da imprensa mundial que não quis mostrar o que de fato está acontecendo em Davos, na Suíça. Então, primeiro eu vou dar boa noite para eles, Flávio Morgenstern, Bernardo Kister, Ivan Kleber. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Ana. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Ivan. Boa noite para toda a nossa audiência. O mundo hoje vamos comentar o mundo dos ciclos e o que os ciclos estão pensando e por que os ciclos mudaram recentemente de opinião. Vai ver, teve uma influência nossa. Eu creio nisso, vou tentar provar este ponto até o final do programa. Boa noite, Kister. Eu tô sabendo que o De Leste a Oeste é o programa mais visto nos quartos em Davos. Vamos lá que o trabalho é longo. Boa noite, Ivan, aí de Londres. Boa noite, Ana. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bernardo. A gente hoje, usando uma expressão futebolística, nós vamos dar um VAR com imagens e declarações e discursos no que foi o Fórum Econômico Mundial de Davos. Então a gente vai dar o VAR na mídia, inclusive. É isso mesmo. Vamos que vamos, Ana. Bom, é isso aí. E o que estávamos falando aqui nos bastidores, o formato de hoje vai ser um pouco diferente pelo seguinte: todos os vídeos do Fórum Econômico Mundial de Davos que não foram apresentados para o público de maneira geral, nós vamos mostrar aqui. E eu não vou ficar jogando a bola, Flávio, Bernardo, olha, hoje vai ser assim, sabe aquele papo gostoso de cozinha? Quem quer falar sobre esse vídeo, sobre aquele outro vídeo? E é assim que vamos tocar a bola hoje, porque nós vamos, como o Ivan disse, vamos no VAR mostrar aquilo que foi escondido de propósito. Bom, todos os anos o Fórum Econômico Mundial em Davos se apresenta como o grande palco do consenso global. É ali que chefes de Estado, CEOs, banqueiros e burocratas internacionais se reúnem para discutir o futuro do mundo, quase sempre a partir de fórmulas abstratas, discursos cuidadosamente calibrados e uma distância bem confortável das consequências reais. Mas neste ano, Davos não foi um espaço de ambiguidades, foi um palco de confronto de visões. A presença de Donald Trump rompeu a liturgia tradicional do fórum. Em vez de promessas vagas e compromissos difusos, o presidente americano levou a Davos uma mensagem direta: soberania econômica, segurança estratégica e liderança clara dos Estados Unidos em um mundo cada vez mais instável.
O que se viu ali não foi apenas um discurso, foi o choque entre duas leituras de mundo. De um lado, a elite global acostumada a administrar consensos frágeis. Do outro, uma liderança que voltou a falar em poder, responsabilidade e consequências. É a partir desse embate que começamos o programa de hoje. Mas antes de chegarmos ao presidente americano, vale prestar atenção em algo que a maior parte da imprensa ignorou, ou, claro, preferiu minimizar. Antes de Donald Trump subir ao palco, o time que o acompanha deu um verdadeiro show em Davos. Ministros, assessores e aliados estratégicos falaram com clareza, sem pedir licença à liturgia globalista, desmontando consensos artificiais e expondo contradições que há anos estruturam o discurso do Fórum Econômico Mundial. Foram momentos que já podem ser considerados históricos, não pela forma, mas pelo conteúdo. Quebras de paradigma. Verdades ditas em um ambiente acostumado aos velhos tapinhas nas costas, sem decisões concretas que beneficiem as pessoas. Defesa explícita de soberania, responsabilidade, liberdade e segurança em um espaço que por muito tempo tratou esses conceitos como incômodos. E nós separamos para vocês alguns desses momentos. Eles ajudam a entender por que, quando Trump finalmente falou, Davos já não era mais o mesmo. O primeiro momento que separamos ajuda a entender por que Davos começou a sair do controle antes mesmo do discurso de Donald Trump. No vídeo a seguir, Howard Lutnick, secretário de Comércio dos Estados Unidos, fala sobre comércio entre Estados Unidos e Europa e desmonta uma narrativa muito repetida no Fórum Econômico Mundial. Enquanto líderes europeus criticam a política americana de soberania econômica, eles seguem profundamente dependentes de acordos desequilibrados, cadeias produtivas frágeis e decisões estratégicas que enfraquecem o próprio continente. Lutnick expõe algo simples, mas raramente dito em Davos. Não há comércio justo sem responsabilidade política. E não há parceria sólida quando apenas um lado sustenta os custos. Esse é o primeiro choque de realidade do Fórum e ele ajuda a explicar por que o discurso de Trump não surgiu no vácuo, mas como a espinha dorsal de toda uma administração. Vamos ver. Well, I think you should start at a much higher level. Okay? We are in Davos at the World Economic Forum. And the Trump administration and myself, we are here to make a very clear point. Globalization has failed the West and the United States of America. It's a failed policy. It is what the WEF has stood for, which is export, offshore, far shore, find the cheapest labor in the world, and the world is a better place for it. The fact is, it has left America behind. It has left the American workers behind. And what we are here to say is that America First is a different model, one that we encourage other countries to consider, which is that our workers come first. We can have policies that impact our workers. Sovereignty is your borders. You're entitled to have borders. You shouldn't offshore your medicine. You shouldn't offshore your semiconductors. You shouldn't offshore your entire industrial base and have it be hollowed out beneath you. You should not be dependent for that which is fundamental to your sovereignty on any other nation. And if you're going to be dependent on someone, it darn well better be your best allies. Okay? And so that is a different way of thinking. It is completely different than the WEF. I viewed the WEF as not a flagpole in the middle, but in fact, they are the flag. Whichever way the wind blew, so it blew. You should have solar. You should have wind. Why are you going to do solar and wind? Why would Europe
agree to be net zero in 2030 when they don't make a battery. They don't make a battery. So if they go 2030, they are deciding to be subservient to China, who makes the batteries. O primeiro vídeo já é estarrecedor e você se prepare aí na sua cadeira, porque tem muito mais sobre o Fórum Econômico Mundial. Eu vou jogar para os meninos, eu não vou nem chamar nome, porque hoje vai ser assim, tanta coisa que a gente poderia falar desse vídeo, né, meninos? Agora, o que ele disse sobre o Fórum Econômico Mundial para mim, porque aí ele traz uma fotografia de um mastro e uma bandeira. Ele fala o fórum deveria ser um mastro fincado no chão, firme, mas não. É uma bandeira que vai lá para o vento, vento para cá, vento para lá. Enfim, meninos, quem fala primeiro? Hoje vai ser assim agora. Posso tentar. Bom, eu vou tentar manter a ordem. Assim, tem muita coisa para falar nesse vídeo. Eu já estava brincando para falar 1 hora só sobre este pequeno vídeo. O que é interessante é ele chegar no Fórum Econômico Mundial falando que o Fórum Econômico Mundial não funciona. Essa é a melhor parte. Lembrou o Trump na OTAN, quando um dia antes quando estavam só os líderes, né, ainda não tinha aberto os discursos, ele falou assim, a OTAN não serve mais pra nada, né? A gente precisa decidir o que a gente vai fazer com esse monstrengo aqui. É basicamente o que ele está dizendo, ou seja, o Fórum Econômico Mundial, ele tem uma crença dos ricaços. Os ricaços, eles querem implantar, eles implantam este modelo ao mundo sem discutir com as pessoas. Ou seja, o que as pessoas chamam de democracia no Ocidente hoje é justamente você ignorar o povo e implantar alguma coisa goela abaixo do povo, depois você dizer que se o povo está votando em alguma outra coisa, isso é populismo, isso é extremismo, isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Então, só essa metalinguagem aqui já é sensacional. Tem um segundo detalhe que eu achei fundamental, que é ele mostrar que as políticas que são implementadas pelo Fórum Econômico Mundial, elas são prejuízo para os próprios países e engordam as pessoas que estão ali, engordam as contas bancárias dos ricaços que estão lá discutindo. Né? Quem é que vai para o Fórum Econômico Mundial? Você, eu? Não. Vai lá, o dono da BlackRock, vai o Macron, vai sempre aquelas mesmas pessoas que também estão mandando no mundo aí há gerações e dizendo que são tudo em nome da democracia. Antes de passar para o Bernardo, eu queria só colocar um ponto que aqui é para mim a cereja do bolo. Ora, por que ele diz? America First é a nossa política, nós não acreditamos mais nessa política do multilateralismo, de tudo vir de burocratas e de ricaços reunidos a portas fechadas em Bruxelas e depois falando, tá vendo, nós somos a democracia, se você discorda, você é um idiota. Vamos lembrar quem foi um juiz brasileiro que já palestrou aí no Fórum Econômico Mundial, né, como esse juiz palestrasse assim para definir rumos de país, né, coisa mais bananeira possível. E depois ficar falando que isso aí é democracia. O que ele falou é o seguinte, eu não estou interessado nas políticas do Fórum Mundial. Vocês podem decidir o que vocês quiserem, eu não estou nem aí. Primeiro ponto. Segundo, America First não é uma coisa que vocês estão dizendo aí, protecionismo, americanismo, etc. Não, é uma política que eu quero que todos os países pensem por causa do seguinte, eu quero que vocês pensem primeiro na própria população dos seus países e seus animais. Não adianta você chegar lá, ver sei lá, sou primeiro-ministro da Inglaterra, sou chanceler da Alemanha, eu sou, sei lá, qualquer coisa... presidente de algum dos outros países, e pegar a política do Fórum Econômico Mundial e ignorar a plataforma das pessoas lá embaixo, e aí você vai trocando a população inteira. Você vai colocando tanto imigrante que você esquece dos seus próprios países. Europa, a gente não cansa de dizer aqui no de leste-oeste, ela tem menos de 50% da população europeia lá na Europa. Mas isso aí vem de gerações... Não, gente, foi nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, você diminuiu a população da Europa para a minoria de todos os países da Europa, praticamente. Com uma rapidez absurda. Então, você está ignorando sua própria população. Você ignora a sua própria economia, você ignora os seus próprios interesses. Como você consegue falar da tal da democracia dessa forma? Aí eu passo para o Bernardo, que vai ter coisas bem divertidas ainda para comentar. Bernardo, já começamos então com um vídeo assim, já é uma bomba. O primeiro vídeo, antes de Donald Trump chegar, inclusive, no fórum. Ele estendeu o tapete vermelho, né? Então, assim, ele abriu as alas para o Trump fazer tudo que... Né? Depois nós vamos comentar aqui. Mas, Ana, o Fórum Econômico Mundial, a gente não pode se esquecer que ele nasce
da cabeça do Klaus Schwab, que é um globalista, né, alemão de primeira carteirinha, né, de primeira categoria e de carteirinha, e ele, vamos dizer assim, tem uma ideia na cabeça dele, né, duas as principais, né, que seriam o grande reset e a quarta revolução industrial, o famoso você não terá nada e será feliz, né, que eu resumo como a uberização da vida, ou seja, você não terá posse de nada, você simplesmente irá usufruir as coisas por demanda, e isso envolve parceria com grandes grupos econômicos que normalmente são aliados aos estados e que participariam dessa tentativa de, vamos dizer assim, tornar toda a economia do mundo, ou as principais economias do mundo, num modelo mesmo fascista ou neofascista, no sentido econômico, né? Ou seja, é um poder estatal muito forte, aliado a grandes grupos parceiros, e o Estado mais ou menos gerencia, por assim dizer, o caminho em que as empresas vão dando e as pessoas vão tendo cada vez menos autonomia para empreender, e os pequenos negócios são quase supérfluos. E, vamos dizer assim, você faz com que tudo isso aconteça na cabeça do Klaus Schwab e da turma do Fórum Econômico Mundial, nesse clube privado, e na verdade ele é isso, né? São os maiores fundos internacionais, os maiores empresários, etc., tentando governar o mundo a partir de burocratas. Ou seja, você acha que as pessoas ali da BlackRock e dos grandes grupos e fundos de investimento chegam ali com ideias próprias? Óbvio que não, eles têm uma junta de especialistas que nós nunca sabemos quem são, às vezes vem um ou outro, e elas vão decidir, ou pelo menos indicar o caminho que o mundo deve seguir, né? Ou seja, a partir desta quarta revolução industrial, que envolveria internet rápida, tipo 5G ou até 6G, a internet das coisas, ou seja, tudo será conectado à internet, e ao crédito social e mecanismos de controle aliados a essas tecnologias. Ou seja, nós estamos falando de de pegar o modelo chinês de controle social e da sociedade e aplicar para o mundo. É isto que o Fórum Econômico Mundial pretende quando foi criado. É a chinesização do mundo, é transformar o mundo numa super China, né? Ou seja, eu não consigo pensar em outra coisa. Flávio, me corrija se eu estiver errado, mas ao que eu vejo, esse modelo de quarta revolução industrial, modelo de reset, né, o grande reset, até o Klaus Schwab tem um livro sobre isso, é este modelo de controle com uma carinha de capitalismo e boas maneiras, mas que no final, vamos dizer assim, vai destruir as nossas vidas. Então, o modelo que está sendo proposto ali é justamente o contrário. Vamos fortalecer as nações para que as pessoas e as nações cada vez mais fortes conversem como iguais, ou seja, é muito mais fácil duas pessoas com uma arma cada uma chegarem a uma conclusão sensata do que uma pessoa com uma bazuca e a outra com um graveto, né? Então, é por aí que a coisa vai, ou seja, não vamos depender de burocratas, cada um com o seu poder, e nós vamos tentar conversar como iguais ou então como grupos, né, aliados que podem chegar a uma negociação sensata, e isso, na verdade, é a política decente. Bom, então eu vou continuar no Lutnick antes de jogar para o Ivan, porque em um segundo momento o secretário de Comércio dos Estados Unidos ele vai além do comércio e atinge o coração ideológico do Fórum Econômico Mundial em uma entrevista logo após sua fala. Enquanto o discurso dominante em Davos critica a política America First como protecionista, como estávamos falando, ou nacionalista, Lutnick expõe a contradição central do Fórum, a dependência estrutural da Europa em relação à China. Elites europeias falam em valores, sustentabilidade, governança global, mas mantêm cadeias produtivas amarradas a um regime autoritário, dependem da indústria chinesa e aceitam, na prática, aquilo que condenam no discurso. Lutnick desmonta essa hipocrisia com dados, lógica e clareza e deixa uma mensagem incômoda para Davos. Não é a soberania americana que desestabiliza o Ocidente, é a incoerência europeia. I think the trade deal that Europe did with the United States is very durable. They don't want to change their auto tariffs. They don't want to change their semiconductor tariffs. And they sure as heck don't want to change their pharmaceutical tariffs. So those things are really, really important to Europe. They matter to Europe. That's why we have the deal in the first place. So I think this is going to be a lot of talking,
right? A lot of shaking and a lot of rattling, but in the end, the United States is going to speak to Europe, its great friend and ally, and they will work out a resolution that is suitable for Europe and suitable for the President of the United States. He knows what he's doing, and he is on it. I'm going to leave it to the national security team to work it out, but this is important to America, and if it's important to America, it should be darn important to Europe. É mais um vídeo incômodo. Ivan, e Donald Trump, repito, nem estava na Suíça ainda, mas a sua equipe, é impressionante, né, como eles são alinhados. A sua equipe já estava ali praticamente dizendo: é melhor vocês apertarem os cintos porque vocês não estão entendendo o que está vindo por aí. Pois é, Ana, e o Lutnick aqui nessa entrevista, ele basicamente explica para as pessoas o que os Estados Unidos fizeram. E essa entrevista, obviamente, muito bem organizada com o vídeo que a gente viu antes da apresentação dele ali no fórum, né, naquela declaração. Ou seja, europeus, estamos dando uma oportunidade para que os senhores se desprendam da China, o aliado histórico da Europa. E não falo de União Europeia, falo de Europa, o que inclui Reino Unido e os demais países. É os Estados Unidos, são os Estados Unidos e não a China. Então, com esse acordo comercial feito no ano passado, ali em julho, nós temos alguns bastidores desse acordo. A Ursula von der Leyen, quando em um primeiro momento se deparou, ela viu que até achou que era bom demais para ser verdade, ela correu para ir lá assinar um acordo com o presidente Trump, que estava jogando golfe na Escócia. A mídia europeia, de maneira alguma, celebrou esse acordo, mas todos sabem, a gente falou que ia fazer um VAR aqui, estamos fazendo. Todo mundo atrás dos bastidores comemorou esse acordo extremamente importante. Ele fala em semicondutores. Gente, toda vez que nós falamos em semicondutores, é a questão de Taiwan, que a guerra de Taiwan vai girar em torno, além da questão marítima, que a gente comentou na semana passada, essa questão dos semicondutores. Então, o acordo foi muito bom para a União Europeia, obviamente que foi muito bom para os Estados Unidos também, e, como eu disse, o Lutnick colocou ali essa oportunidade para a União Europeia se desprender da China. Agora, eu ressalto aqui a habilidade americana em conseguir esse acordo com a União Europeia, Ana, porque a União Europeia é o instrumento globalista por se, né? Talvez hoje seja uma das maiores instituições globalistas. E você negociar em um bloco que tem 27 países, cada país com sua demanda diferente, porque as demandas da Itália são completamente diferentes, sei lá, das demandas da Irlanda, e por aí vai. E conseguir costurar tudo isso em tão pouco espaço de tempo. O presidente Trump assume em janeiro de 25, e já em julho, então, a gente teve esse acordo. Olha, realmente a gente vê como a equipe dele trabalhou a fundo nisso e conseguiu esse resultado extraordinário, dando essa oportunidade. Vamos ver se os europeus irão aproveitar, né? O que impressiona também, e eu escrevi um artigo aqui na Oeste sobre isso, sobre a ficha técnica de todos os ministérios, né, que nos Estados Unidos se chamam secretarias. A ficha técnica é absurdamente, vejam vocês, técnica. Né? Não há indicações políticas, não há indicações partidárias, é uma ficha técnica, cada um trabalhando no seu setor. Todos vieram do setor, né, do setor privado, ou seja, eles sabem o que significa o dinheiro do pagador de impostos. Mas a gente vai seguir, porque nós vamos, como o Ivan disse... Ana, você me dá vamos chamar uma palhinha? Dou sim, vai lá. A palhinha é rápida, que é o seguinte, essa questão da China é importante, eu queria fazer um comentário rápido, porque assim, ela começa essa ideia da China, que hoje se transformou, né, nesse dragão, nos anos 70 com o presidente Nixon e o seu secretário Henry Kissinger, né, aqui que nós já comentamos algumas vezes, com esta ideia de que a abertura do regime chinês na época do Deng Xiaoping, ela poderia, assim, nós poderíamos acabar, ou pelo menos amansar, domesticar o comunismo, se nós dermos o livre comércio, se nós levarmos liberdade econômica. Então,
como é um pensamento marxista às avessas, né? Ou seja, o marxista pensa que se ele derrubar os meios de produção, ele vai libertar a sociedade. O Kissinger pensou, bom, vamos levar a liberdade econômica que nós vamos derrubar o capitalismo, uma coisa simplesmente insana. E o que, claro, passando por Clinton e tantos outros, né? Com a entrada da China na OMC em 2001, a premissa é absolutamente errada, porque eles deram crescimento, deram tecnologia, deram escala industrial para um regime comunista simplesmente aumentar. Ou seja, virou um comunismo mais rico, mais competente e que agora transformou a Europa dependente num déficit comercial de 100, 200 bilhões de euros, né? E um monstro que agora o mundo inteiro não consegue lidar e está tendo que se reorganizar. Então, os Estados Unidos acabou criando na época do Nixon e Kissinger, e é importante e lindo ressaltar que os Estados Unidos está querendo desfazer este problema que eles mesmos criaram. Bom, eu posso fazer só um comentário rápido? Porque eu queria comentar mais ou menos a mesma coisa que o Bernardo falou. Mas a gente vai voltar. A gente vai voltar. Você quer comentar agora? Porque a gente vai voltar. Não, só porque era em cima. Era bem o que o Bernardo tinha falado. É um comentário rápido só. Então vai. Uma premissa que é interessante sobre isso é a gente colocar a questão da soberania que ele está dizendo ali em cima de tudo. Ou seja, não adianta agora as pessoas lá do Fórum Econômico Mundial. Todo mundo muito bem engravatado, né, com seus ternos todos chiques, etc., falando, democracia, né, olha só, é só agora fomentar a democracia pela economia e pela tecnologia. A gente viu o que esses caras fizeram em 2020, sendo que isso gera o contrário, quer dizer, as pessoas, como disse o Bernardo na fala anterior dele também, né, sobre a internet das coisas, etc., estão ficando uberizadas. Isso não está melhorando a liberdade em lugar nenhum do mundo, principalmente na própria Europa. Por isso que eu gostei tanto desse discurso de apontar ali para os líderes e falar assim, mas vocês melhoraram os seus próprios países? Não, vocês estão... os donos dos fundos de investimento estão mais ricos, e a população já era, né? Foi difícil escolher os vídeos para esse programa, porque realmente tudo se conecta e é tudo muito direto, sem pedir desculpa, colocando o dedo na ferida mesmo. E aí, depois das falas de Howard Lutnick, Davos já não discutia mais abstrações. O que estava em jogo era algo bem mais concreto. Quem paga o preço das escolhas econômicas e quem assume a responsabilidade por elas? E é justamente aí que entra Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos. Se Lutnick desmonta a hipocrisia externa do Fórum Econômico Mundial, Bessent avança um passo além e mostra como essa lógica se traduz em política econômica real, dentro e fora dos Estados Unidos. Ele mostra como as políticas erradas escolhidas pela Europa dão errado até no 5º PIB do mundo, um estado americano, a Califórnia. Com ele, o debate deixa de ser retórico e passa a ser prático. As políticas adotadas no Estado têm relevância global. Quando funcionam, puxam crescimento. Quando falham, produzem efeitos em cadeia, fuga de empresas, perda de competitividade e distorções estruturais. Vamos assistir. And what are your goals and senses? Well, good to be back in Switzerland, and I think that the U.S.-Swiss relationship, after a rocky period over the past few months, is back on a very good track. What do we want to achieve? I think the message is America first does not mean America alone, and I think President Trump will be talking about this is what American leadership in the world looks like. The U.S. will be hosting the G20 next year, and I can tell you in the finance track, we are going to identify the lack of growth as the greatest threat to financial stability. So we are going to be pushing for growth, for deregulation. Great. I think it's very, very ironic that Governor Newsom, who strikes me as Patrick Bateman meets Sparkle Beach Ken, may be the only Californian who knows less about economics than Kamala Harris. He's here this week with his billionaire sugar daddy, Alex Soros, and Davos is the perfect place for a man who
When everyone else was on lockdown, when he was having people arrested for going to church, he was having $1,000 a night meals at the French Laundry, and I'm sure the California people won't forget that. And I can tell my message to Governor Newsom is the Trump administration is coming to California. We are going to crack down on waste, fraud, and abuse. And I was told he was asked to give a speech on his signature policies, but he's not speaking because what have his economic policies brought? Outward migration from California, a gigantic budget deficit, the largest homeless population in America, and the poor folks in the Palisades who had their homes burned down. He is here hobnobbing with the global elite while his California citizens are still homeless. Shame on him. He is too smug, too self-absorbed, and too economically illiterate to know anything. Thank you very much. Let me know if you need any further clarification. Ufa! Meninos, eu acho que como residente, moradora da Califórnia, eu estou de alma lavada, porque tudo que o secretário Bessent disse ali é a mais pura verdade. Eu tenho amigos que perderam suas casas naqueles incêndios de Pacific Palisades há pouco mais de um ano. Ainda estão sem casas. A burocracia que Gavin Newsom disse que ia cortar para quase zero. Mentira, a burocracia dobrou, eles não conseguem permissões para construir as casas e isso é só o começo do que está acontecendo na Califórnia. E claro, nós estamos falando do 5º PIB do mundo, não tem como não negar, olhar para o lado. E aí, enquanto isso, o Ken, como ele disse, né, o Ken com purpurina resolve ir para Davos e abandonar a Califórnia. Vou jogar para vocês. Quem quer começar com essa? Eu vou rapidinho aqui, Ana. Pensam 4 trilhões de dólares de PIB só da Califórnia, muito maior do que o Brasil, né? Então, assim, é um laboratório, no final das contas, né? Um laboratório de grandes promessas e virtudes, né? Mas no final é só regulação e lero-lero, né? Ou seja, custo de energia alta, regulações e impostos sem fim, segurança jurídica, pobreza, pessoas nas ruas, drogadas, falta de limpeza em diversas ruas, como São Francisco, por exemplo, e acontece que, por causa disso tudo, muitas empresas e a economia vai embora, né? E o Sun Belt, né, o cinturão do solar, né, como Texas e Flórida, estão recebendo todas as pessoas descontentes e as empresas que estavam tendo seus prejuízos na Califórnia, e um dos responsáveis por isso é o Sugar Daddy, né? É o amiguinho, né, do Jorge Soros, que tem o Alex Soros, aliás, como Sugar Daddy, né, expressão maravilhosa que o Scott Bessent usou com toda a sua retórica muito gostosa, né, bom de ouvir falar. Bom, a gente vai ter que seguir aqui. Eu vou jogando para os meninos e mostrando os vídeos, porque depois do bloco econômico, Davos foi levado a encarar um tema ainda mais sensível: segurança e defesa do Ocidente. Aqui, neste vídeo, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, faz algo raro no discurso contemporâneo. Ele recorre à história e cita ninguém menos e ninguém mais que Dwight Eisenhower, presidente americano e grande general das Forças Aliadas na Segunda Guerra Mundial, comandante do famoso Dia D, para explicar por que a Aliança Atlântica está hoje mais forte do que esteve em décadas. Rutte reconhece que foi sob a liderança de Donald Trump que a OTAN deixou de funcionar como uma estrutura de dependência confortável e voltou a operar como uma aliança real. This was a problem already there since Eisenhower. I always tell the Europeans you are completely committed to NATO, but there is also that one irritant, and that is this factor, that the Europeans were not paying the same as the US was paying. And we solved it, and this is crucial also because we need the money to protect ourselves. There's one thing I heard you say yesterday and today. You were not absolutely sure that the Europeans would come to the rescue of the US if you will be attacked. Let me tell you, they will.
And they did in Afghanistan, as you know, for every American who paid the ultimate, for every 2 Americans who paid the ultimate price, there was 1 soldier from another NATO country who did not come back to his family. From the Netherlands, from Denmark, particularly from other countries. So you can be assured, absolutely, if ever the US will be under attack, your allies will be with you. Absolutely, there's an absolute guarantee. I really want to tell you this because it is important. It pains me if you think it is not. And under your leadership, this alliance is stronger than ever. Bom, está aí Marco Rutte, o secretário-geral da OTAN. Ivan, e a espinha dorsal da OTAN, será que está voltando a ficar ereta? Olha, Ana, o Mark Rutte, talvez dessa safra de líderes europeus, talvez tenha sido aquele que conseguiu compreender melhor e dialogar com o presidente americano Donald Trump. Não é a primeira vez que os dois têm um bom diálogo. Essa questão que avançou em relação à Dinamarca também foi mérito do Mark Rutte, que fez o que deveria ser feito. Vamos sentar e conversar, não é? Em vez de ficar fazendo declarações e respondendo de maneira talvez até pouco diplomática, ele fez aquilo que tinha que ser feito. Agora, eu quero trazer aqui a importância quando nós vamos falar de Eisenhower aqui, e o Mark Rutte foi muito bem, diplomaticamente falando, em lembrar um presidente que o presidente Trump gosta muito, o Dwight Eisenhower. E eu quero também, Ana, lembrar a nossa audiência aqui, porque o Mark Rutte, ele já passou poucas e boas. Pouca gente lembra. Ele era primeiro-ministro da Holanda. E por que ele cai? Porque os agricultores holandeses organizaram um movimento político diante dele, Mark Rutte, que queria avançar com a Agenda 2030, que isso custaria muito ao setor agrícola da Holanda. Os agricultores holandeses não aceitaram essa questão, foram para as ruas com seus tratores, a população urbana endossou a movimentação dos agricultores, o que levou à queda do governo Mark Rutte. Então, ele já sentiu o que é a pressão das ruas, do povo, dizendo não à Agenda 2030. Então, além de uma capacidade diplomática considerável, que ele mostrou isso, né, nas conversas com o presidente Trump, não somente nessa, mas em outras ocasiões também, e é como se ele estivesse dizendo para os colegas dele, olha, não passem aquilo que eu já passei, porque os agricultores, quando saíram para as ruas de Amsterdã, de Eindhoven, não voltaram mais para casa enquanto o meu governo não caiu. Eu já passei por isso, evitem de passar por isso. Vamos dialogar, virando a página da Agenda 2030, que ela vire, sei lá, Agenda 2070, 2080, ou melhor ainda, Agenda 20 nunca mais. Né? Ivan, mas ele não parou por aí não, viu? O atual secretário-geral da OTAN seguiu. Parece que os ventos mudaram. Vamos dar uma olhada. There was one big irritant on the American side with NATO. And the big irritant since Eisenhower was that they were spending, the US was spending so much more than Europe was spending. Even today, the US is spending 3.5% of GDP on core defense. We are spending in Europe average 2% of defense. And here's my question to the audience. I mean, many of you, I know, criticize Donald Trump. But do you really think that without Donald Trump, 8 big economies in Europe, including Spain and Italy and Belgium, Canada, by the way, also outside Europe, would have come to 2% in 2025 when they were only on 1.5% at the beginning of the year? No way. Without Donald Trump, this would never have happened. They're all on 2% now. Do you really think that in the summit in The Hague, as already Alex was saying, the president of Finland was saying, that we would come to an overall defense spending of 5%, including 3.5% in core defense, if President Trump would not have been re-elected as president of the United States? No way. It would never have happened. So again, I'm not popular with you now because I'm defending Donald Trump, but I really believe we can be happy that he is there because he has forced us in Europe to step up, to face the consequences, that we have to take care more of our own defense. And this is the thing. The Americans still have over 80,000 soldiers in Europe. They are still, including in Poland, in Germany, etc. They are still heavily invested in European defense. And yes, they have to pivot more towards Asia. So it is only logical for them to expect us in Europe
to step up over time. And there's this plan already since Jens Stoltenberg, my predecessor, designed it, the NATO defense planning process, to over time make sure that Europe can take over more of these capabilities, of these core enablers from the US to do more of the protection of the European continent. We're still having a strong conventional US presence in Europe, also going forward. And of course, the nuclear umbrella as our ultimate guarantor. But again, I'm absolutely convinced without Donald Trump, we would not have taken those decisions, and they are crucial, particularly for the European and the Canadian side of NATO, to really grow up in the post-Cold War world. Olha, os meninos estão rindo aqui porque hoje é o programa do VAR, mas antes de voltar para os comentários dos rapazes, nós resgatamos um vídeo de Donald Trump e o então secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, na cúpula da OTAN de 2018 em Bruxelas, que acabou se tornando um clássico da geopolítica e de como Donald Trump vem avisando já há algum tempo sobre o avanço russo sobre a Europa. Vamos ver. Well, I have to say, I think it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries, and then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, I've been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia because they were getting from 60 to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. And I think it's a very bad thing for NATO, and I don't think it should have happened. And I think we have to talk to Germany about it. On top of that, Germany is just paying a little bit over 1%, whereas the United States, in actual numbers, is paying 4.2% of a much larger GDP. So I think that's inappropriate also. You know, we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting everybody, and yet we're paying a lot of money to protect. Now, this has been going on for decades. This has been brought up by other presidents, but other presidents never did anything about it because I don't think they understood it or they just didn't want to get involved. But I have to bring it up because I think it's very unfair to our country. It's very unfair to our taxpayer. And I think that these countries have to step it up, not over a 10-year period. They have to step it up immediately. Germany is a rich country. They talk about they're going to increase it a tiny bit by 2030. Well, they could increase it immediately tomorrow and have no problem. I don't think it's fair to the United States. So we're going to have to do something because we're not going to put up with it. We can't put up with it, and it's inappropriate. So we have to talk about the billions and billions of dollars that's being paid to the country that we're supposed to be protecting you against. You know, everybody's talking about it all over the world. They'll say, well, wait a minute, we're supposed to be protecting you from Russia, but why are you paying billions of dollars to Russia for energy? Why are countries in NATO, namely Germany, having a large percentage of their energy needs paid, you know, to Russia and taken care of by Russia? But how can you be together when a country is getting its energy from the person you want protection against or from the group that you want protection? Because we understand that when we stand together also when dealing with Russia, we are stronger. I think what we have seen is that... No, you're just making Russia richer. Well, you're not dealing with Russia, you're making Russia richer. Hoje é o programa do VAR, nós avisamos, mas só mais um vídeo que vai colocar tudo isso junto e eu jogo para os meninos lá. O que é mais revelador é que esse alerta não ficou restrito a Washington ou ao vídeo de 2018. Anos depois, até o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi obrigado a fazer a mesma crítica em público. E vejam vocês,
no Fórum Econômico Mundial do The Beautiful People. Enquanto condenavam a agressão russa, países europeus continuavam exatamente financiando Moscou ao comprar petróleo, gás e energia da Rússia. A fala de Zelensky escancarou a contradição que Trump já havia apontado em 2018. Não se pode denunciar a guerra de um lado e financiar o agressor do outro. Quando até quem está sob ataque precisa lembrar isso à Europa, fica claro que o problema nunca foi falta de aviso, foi recusa em ouvir. But what about the ceasefire itself? Who can help make it happen? Europe loves to discuss the future, but avoids taking action today, action that defines what kind of future we will have. That is the problem. Why can't President Trump stop tankers from the Strait of Fleet and seize oil, but Europe doesn't? Russian oil is being transported right along European shores. That oil funds the war against Ukraine. That oil helps destabilize Europe. So Russian oil must be stopped and confiscated and sold for Europe's benefit. Estávamos assistindo aqui ao vídeo e lá em Minas a gente costuma falar que, olha, meninos, isso colocaram água no chope do pessoal. Quem quer começar? Hoje eu estou jogando para vocês aí para o telão. Quem quer começar a falar sobre tudo isso, né? Nós colocamos o vídeo do Trump de 2018, o Zelensky, o Mark Rutte, todos falando a mesma coisa. Esse vídeo de 2018 do Trump não é o vídeo que eu tinha comentado lá no começo, que eu tinha falado de um dia antes dessa reunião, mas ele tá lá constantemente apontando para um problema. Se você quer ter energia verde, quer ter energia limpa, principalmente a Alemanha, que é obsessiva com essa ideia de ecologia, aliás, você sabe quem foi que inventou o ambientalismo, né? Foi um partido lá da Alemanha de 33, não vou nem comentar isso. Mas enfim, e o que acontece é que olha, a Angela Merkel, ela é engenheira, filha de um engenheiro nuclear. E ela está querendo desnuclearizar a Alemanha para você só colocar em energia limpa. Acabou com o Nord Stream 2, né, que era o famoso gasóleo Mar Báltico da Rússia com a Alemanha, atrapalhou bastante as obras desse gasoduto buscando energia verde. O que acontece? Você fica dependente. O Trump, ele também está reclamando, de certa forma, aí nesse vídeo, dá para voltar para a questão atual, da questão do Keystone XL. Não sei se vocês lembram disso aí, que é um gasoduto que vai do Alasca até o Texas. Depois, na gestão Obama, ele falou assim, não, mas gás, né, energia ruim, olha, vamos parar com esse negócio. Ficaram dependentes do gás russo. Aí o Trump retomou. Quando apareceu o Biden, a primeira coisa que ele faz, acho que foi no primeiro dia do mandato do Biden, ele de novo foi lá, bloqueou, não pode ter esse Keystone. Agora o Trump foi lá, retomou mais uma vez esse gasoduto. Quer dizer, quando você fica sem gás, sem petróleo, você tem um pequeno problema. Você fica dependendo de quem te dá uma energia mais barata. No caso, os russos e os chineses, então você pega justamente a OTAN, que foi feita para conter os russos, talvez os chineses também, e dá dinheiro, dá poder, fica dependente dos caras, porque esse tipo de ideologia, né, que é de refugees or come, né, de você trocar a população, de você trocar a matriz energética, tudo você dá poder ao seu inimigo, fica dependente do seu inimigo, e depois, né, quando o Trump fala uma coisa como essa, as pessoas ainda dizem, mas ele tá quebrando o protocolo. Só quero lembrar do vídeo, uns 2 vídeos para trás que a gente comentou, quebrar o protocolo em Davos não significa absolutamente nada, porque esse lugar, ele não tem legitimidade nenhuma para falar em nosso nome. Então, quando você quebra lá o protocolo, você está fazendo o correto. Fala assim, olha, eu estou chegando aqui só pela comida, porque esse fórum aqui não tem legitimidade nenhuma. Tudo que vocês definiram aqui não vale absolutamente nada. Quer dizer, esse é o correto a ser feito enquanto jornalistas se chocam com esse tipo de coisa. Bernardo e Ivan querem fazer um comentário rápido, porque hoje nós temos muitos VAR aqui. É muito rápido, Ana. Fazendo um gancho com o que o Flávio falou, o Fórum Econômico Mundial é um dos principais promotores da energia verde, né? O Flávio lembrou isso.
Lembrando meu comentário anterior que o Fórum Econômico Mundial tenta promover essa quarta revolução industrial e o grande reset, ou seja, a reestruturação econômico-social das nações, a energia verde, ou seja, o ambientalismo faz parte deste método de controle, porque para cumprir todas as decisões burocráticas verdes de que eles querem que se cumpra, somente grandes empresas são capazes. Então isso gera uma absorção dos pequenos e médios negócios por grandes grupos, vide, por exemplo, o setor de carne hoje no mundo. Então, os mesmos que queriam usar a energia verde para produzir o mundo ideal que eles criaram um mundo incapaz de se defender e à mercê da Rússia, e agora tendo que descobrir que o petróleo é a salvação do mundo. Ivan, um pitaco antes da gente seguir? Sim. Ana, o discurso do Zelensky já provocou uma reação na tarde de ontem, na quinta-feira. A França anunciou que apreendeu um petroleiro russo da chamada da Frota Fantasma, que a gente comentou aqui, se o Macron tivesse assistido os programas mas anteriores... não é fascismo ou coisa nazista aprendeu o barco o petroleiro dos outros, como o Trump fez? Pois é, mas aparentemente o discurso do Zelensky já surtiu esse efeito e nós temos uma embarcação russa agora sob a jurisdição francesa, Ana. Que interessante. Bom, nós vamos seguir, né, no Fórum Econômico Mundial e depois da economia, alianças e segurança, Davos foi confrontado em um plano ainda mais profundo, aquele que a gente sempre toca aqui no nosso programa, o civilizacional. Antes de Donald Trump, ainda tivemos Javier Milei, e ele não falou como um gestor técnico, nem como participante protocolar do Fórum Econômico, mas como uma voz que conhece, na prática, o custo de um Estado que se expande demais, promete tudo e entrega decadência. Ele também criticou as políticas woke, nefastas, mas disse que em 2026 o mundo vai começar a mudar. Vamos ver. For some time now, and for some strange reason, the West began to turn its back on the ideas of liberty. That is why in this same place in 2024, I stated that the West was in danger as a result of having embraced increasing doses of socialism in its most hypocritical form, which is wokeism. In turn, in 2025, I explained the mental parasites sown by the left in humanity. However, 2026 is the year in which I bring you good news. The world has begun to awaken. The best proof of this is what is happening in the Americas with the rebirth of the ideas of liberty. Therefore, the Americas will be the beacon of light that will once again illuminate the entire West, thereby repaying the civilizational debt with expressions of gratitude towards the foundations in Greek philosophy, Roman law, and Judeo-Christian values. We have a better future ahead, but that better future exists only if we return to the roots of the West, which means returning to the ideas of liberty. May God bless the West, may the forces of heaven be with us, and long live freedom, damn it. Thank you very much. Olha, eu ainda vou colocar mais um vídeo e aí eu quero ouvir os três. Os efeitos desse novo ambiente internacional já começam a aparecer no discurso europeu. O chanceler alemão Friedrich Merz fez uma admissão raríssima e reveladora. Ele reconheceu que tanto a Alemanha quanto a Europa desperdiçaram um enorme potencial de crescimento ao longo dos últimos anos, adiando reformas, sufocando a liberdade empresarial e restringindo aí a responsabilidade individual. Essa fala não surge no vácuo, ela acontece em um momento em que o debate global volta a girar em torno de crescimento real, produtividade e liberdade econômica, temas que dominaram Davos neste ano, mas que estavam longe, bem longe da voz e dos discursos de governantes pelo mundo. We are aware of those problems. Both Germany and Europe have wasted incredible potential for growth in recent years by dragging feet on reforms and unnecessarily and excessively curtailing entrepreneurial freedoms and personal responsibility. We are going to change that now.
Security and predictability take precedence over excessive regulation and misplaced perfection. We must reduce bureaucracy substantially in Europe. The single market was once created to form the most competitive economic area in the world, but instead we have become the world champion of over-regulation. That has to end. Merz vai além do diagnóstico e toca no ponto central, o excesso de burocracia. O mercado único europeu foi criado para tornar a Europa a área mais econômica, mais competitiva do mundo. No caminho, porém, o continente se transformou em campeão mundial de regulamentação excessiva, dependência energética de seus inimigos, guerra à liberdade de expressão e por aí vai. Quando esses líderes europeus começam a reconhecer publicamente esses erros, é sinal de que algo está mudando e de que os velhos consensos começam finalmente a ruir. Mas a pergunta que eu vou jogar para vocês é a seguinte: e se tivesse sido Kamala Harris, será que estaríamos vendo isso? O mundo está nessa onda que o Milei disse que 2026 entra, ou é Donald Trump que está puxando essa onda agora? Levantem a mão e comecem vocês. Hoje eu vou deixar vocês livres no telão. Vai, Ivan. Eu tenho uma teoria. A minha teoria é a seguinte. Obviamente que o Trump, ele, através das políticas, fechamento da USAID, tudo aquilo que ele está fazendo nos Estados Unidos, a gente já falou muito aqui, o próprio Milei na Argentina, o Friedrich Merz, mas eu acredito que a gente precisa olhar de uma outra perspectiva. Trump foi eleito justamente por representar um rompimento com aquilo que o Milei definiu ali, a agenda woke, o socialismo woke. Ou seja, não foi o Trump que falou, votem em mim que eu vou acabar com a agenda woke. Foi o contrário. As pessoas identificaram nele uma esperança para acabar com tudo isso. Então eu acredito que nesse sentido, Ana, o Trump ele é mais uma consequência de um cansaço da população mundial como um todo, a gente está vendo isso aqui na Europa também, do que propriamente ali um antídoto à agenda woke. E ele está, nessa questão, ele está correspondendo. As ações do governo dele vão justamente nesse sentido. E aí, essa é a minha teoria, mas, enfim, obviamente que os senhores podem discordar, não tem problema nenhum, mas eu quero só aproveitar e fazer meu comentário sobre a questão do Friedrich Merz. Senhores, podemos aqui declarar que a União Europeia é um falimento? Ela falhou em tudo para aquilo que ela se predispôs a fazer. A gente fala muito da OTAN. Tudo bem, mas a OTAN é uma coisa, a União Europeia é outra. E o Friedrich Merz, em 2 minutos, ele deu uma tese ali, ele explicou uma tese do porquê a União Europeia faliu. Ela nasceu com um conceito e está sendo usada totalmente para um outro conceito. A mesma coisa aconteceu com a ONU. Muita gente dizem, o Sir Winston Churchill aprovou, era a favor da União Europeia. Ele era a favor do livre comércio, não desse monstrengo que é hoje a União Europeia. Ana, agora eu passo para meus colegas discordarem de mim ou, se possível, concordar. Meu comentário é o seguinte, eu acho que o maior inimigo hoje da Europa é a própria burocracia de Bruxelas. Não é Moscou, não é Pequim, pensando em efeito imediato, né? Porque, veja, eu peguei uns dados aqui interessantíssimos, Ana. Veja só, a Organização Mundial do Comércio registrou o fardo regulatório da Europa está crescendo cada vez mais. E ele está, vamos dizer assim, acabando com a competitividade, que é o livre comércio, que o Friedrich Merz falou, né? 61% das empresas citando alguma regulação como obstáculo ao seu investimento. 61%, parece o Brasil, né? O Brasil, depois, parece o Brasil com anabolizante, né? Exatamente. E aí eles falam os europeus gostam de falar desse mercado único, né, europeu. A coisa não é bem assim, porque a própria Organização Mundial do Comércio reconhece essa fragmentação persistente, que é natural por causa da própria estrutura da Europa, né, esse custo de inação, de integração no mercado. E mais um dado, desde 2000, a produtividade da União Europeia, em questão de trabalho, está crescendo em média, sabe quanto? 0,5 ponto percentual por ano. 0,5 ponto. Ou seja,
abaixo dos Estados Unidos, claro, comparando, né? E o PIB também mostra o recado de que os Estados Unidos crescem muito mais, muito melhor, e a Europa está patinando, praticamente estagnada. Então, assim, chega, né? Vamos acabar com esse negócio, voltar com lira, marco, etc. Eu acho que era muito mais bonito você ter as moedas na mão de cada país, poder carimbar o seu passaporte, não ter que mais... Mas eu vivi isso na pele, eu vi a mudança da lira italiana para o euro da noite pro dia e meu poder aquisitivo simplesmente em 2 meses evaporou. Eu vivi isso que o Bernardo está falando. E não só isso, para jogar para o Flávio, isso que o Bernardo disse, né? E que, de uma certa forma, daqui a pouco a gente vai ver também no próprio discurso do Donald Trump. Se voltarmos na própria Guerra Civil Americana... tem um discurso do Lincoln que ele fala que a América ela é tão forte que ela não tem inimigos externos capazes de destruir a América e que a América só seria destruída by suicide, de dentro para fora. E, de uma certa forma, parece que eles entenderam, eles que eu digo aí, né, as forças do novo eixo do mal. A gente tem que destruir de dentro para fora, seja na América, seja na Europa, seja na Polônia, seja em qualquer lugar. É isso, não é, Flávio? Tese do Jason Bunham, por sinal, né? Exatamente isso, o suicídio do Ocidente. O próximo livro do Gad Saad, que inclusive já falou que a pior aluna dele foi a senhora Kamala Harris, né? Que ele falou que teve alunos burros, mas perto de Kamala Harris ninguém chegou perto. A gente está vendo isso. Tese, síntese e antítese. Tese, antítese e síntese. Eu vou fazer a síntese aqui. Tanto o Ivan quanto o Bernardo estão corretos. Eu acho que, assim, explicação final, né? O que está acontecendo com o mundo? Usando uma expressão bem chula, tem uma hora que a água bate. Entendeu? A água bateu ali, seja para BlackRock. Larry Fink também estava lá com o André Hoffman, né, o CEO da BlackRock, maior fundo, segundo maior fundo de investimento do mundo, e que foi responsável por fazer com que todas as grandes empresas do mundo tivessem agenda woke. Qualquer marca que você pensar que provavelmente deve ter ser gerida pelo fundo da BlackRock, todas elas com agenda woke, ou seja, você vai comprar, seja um supercomputador, seja um chinelo, você tinha que ter lá uma propaganda ideológica, você sabe do que eu estou falando, mas não vou comentar aqui, porque senão, olha só, você é um traidor da causa, etc. Isso tudo pela BlackRock. Não é de hoje que a BlackRock já está dizendo que agora acho melhor cuidar um pouco ali fomentar, né, a segurança financeira, porque esse negócio aí não estava lá dando muito certo. Tava em Davos, inclusive, né, comentando por lá. Ora, agora, então, fenômenos como o Milley, como o Trump, eles mostram duas coisas. Em primeiro lugar, isso aí saiu caro, tem uma hora que tem que pagar a conta, e o Trump, ele gosta de falar assim, olha, nós não somos um bloco comum, a OTAN inteira não é um bloco comum, União Europeia e Estados Unidos não é uma coisa só. Vocês precisam pagar mais do que a gente, porque a gente está pagando por vocês, os americanos estão pagando pela Europa. Segundo ponto, e que aqui eu acho bastante interessante a análise dos meus colegas. Ora, nós estamos falando de instituições, nós estamos aqui comentando no The Last Rest constantemente, né, faz meses sobre isso, as instituições primordiais do mundo, União Europeia, OTAN, a própria ONU, elas foram criadas com um objetivo que nem sequer existe mais. Como o Ivan acabou de falar do Churchill era a favor, por exemplo, seria a favor de uma coisa como o Benelux. Você acha que o Benelux, uma área tipo, vamos diminuir a alfândega de comércio, tem alguma coisa a ver com a União Europeia, que é uma burocracia infernal, um super estado sobre todos os estados para diminuir a representatividade da população? Mas o que tem a ver, gente? Não faz o menor sentido. Volta, né, aos comentários, os vídeos iniciais do programa. Bom, tudo isso aí significa que as instituições do mundo hoje, do mundo ocidental, do mundo mais livre, precisam ser revistas. O Parlamento Europeu é uma coisa que não faz o menor sentido, é uma aberração, é um parlamento contra os próprios parlamentos locais. A União Europeia, que era para ser de comércio, ela é simplesmente um monstro para dizer, olha, vocês votaram, vocês elegeram, mas dane-se, vamos decidir tudo nós mesmos aqui, vocês que se lasquem. A OTAN, então, indo contra a Rússia e financiando a Rússia com essa questão energética é muito importante. Aí volta que o Bernardo falou lá sobre a China e Taiwan, porque, para mim, o problema primordial do mundo, por isso que eu acho que essa briga entre conservadores e liberais ela não faz muito sentido, é que os grandes conglomerados,
eles se aliam ao Estado. Então você fica numa situação complicada, porque quando você vai pensar, sei lá, em conglomerados de tecnologia, conglomerados militares, aqui no Brasil seria, por exemplo, questão das grandes empreiteiras, etc. O seu único cliente é o Estado, então você precisa de uma tecnologia tão grande que ela dependa do Estado, né? Petrolífera, por exemplo, você não consegue mais falar onde que está o mercado, onde está o Estado. E é isso que a gente está vendo no Fórum Econômico Mundial, que ele não é exatamente econômico, ele é político. Olha o nome Então, fica tudo misturado. Essas organizações é que precisam ser revistas hoje. Ufa! Depois de vermos o time de Trump desmontar consensos artificiais em Davos, chega o momento em que o próprio presidente americano sobe ao palco. Mas antes, vamos parar para um rápido intervalo e já voltamos para ver Donald Trump. A verdade é uma só, mas diante de tantas mentiras, é preciso trabalhar duro todos os dias para que ela não se perca. Cada assinatura é um tijolo na construção de um jornalismo livre. A Oeste não recebe um centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por você. Nosso maior objetivo é fazer com que os fatos apareçam. Porque a verdade às vezes desmaia, mas nunca morre. Aqui na Oeste, a informação é livre. Somos a voz de milhões de brasileiros. Essa independência editorial só existe quando se tem quem a sustente. E quem sustenta a Oeste é você, nosso assinante. Esse apoio transforma propósito em realidade. É a confirmação de que o jornalismo real ainda encontra espaço para crescer. É a prova de que o Brasil defende a liberdade de expressão. Quando você assina a Oeste, você ajuda a construir um país mais bem informado. Conhecimento é o que sustenta escolhas conscientes. É o aviso de que não existem narrativas capazes de apagar os fatos. E que a verdade continua viva. Assim como o jornalismo. Isso não é apenas um direito, é uma herança. Cada assinatura da Oeste ajuda a garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde vigora a liberdade de expressão. Assine. Apoie. Fortaleça a verdade. Faça parte da Oeste. No discurso de ontem, Donald Trump falou como chefe de Estado, não como participante de fórum. Ele apresentou dados econômicos concretos, celebrou o controle da inflação e deixou claro que os Estados Unidos seguem liderando em tecnologia, energia e inovação. Mas a mensagem central foi ainda mais ampla. Quando a América prospera, o mundo prospera. Para Trump, crescimento econômico não é abstração moral, é condição de estabilidade internacional. O discurso marcou um contraste evidente com a retórica tradicional de Davos. Menos slogans, mais resultados, menos gestão de narrativas, mais exercício de liderança. Vamos ver um trecho em que ele fala de maneira explícita sobre o assunto do momento, a Groenlândia. I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II when Denmark fell to Germany.
after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it for Denmark. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. But we saved Greenland and successfully prevented our enemies from gaining a foothold in our hemisphere. So we did it for ourselves also. And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? So now our country and the world face much greater risks than it did ever before because of missiles, because of nuclear, because of weapons of warfare that I can't even talk about. 2 weeks ago, they saw weapons that nobody ever heard of. They weren't able to fire one shot at us. They said, what happened? Everything was discombobulated. They said, we've got them in our sights. Press the trigger, and nothing happened. No anti-aircraft missiles went up. There was one that went up about 30 feet and crashed down right next to the people that sent it. They said, what the hell is going on? Those defensive systems were made by Russia and by China. So they're going to go back to the drawing boards, I guess. Greenland is a vast, almost entirely uninhabited and undeveloped territory. It's sitting undefended in a key strategic location between the United States, Russia, and China. That's exactly where it is, right smack in the middle. Wasn't important nearly when we gave it back. You know, when we gave it back, it wasn't the same as it is now. It's not important for any other reason, you know, everyone talks about the minerals. There's so many places. There's no rare earth, no such thing as rare earth. There's rare processing, but there's so much rare earth. And to get to this rare earth, you got to go through hundreds of feet of ice. That's not the reason we need it. We need it for strategic national security and international security. This enormous unsecured island is actually part of North America, on the northern frontier of the Western Hemisphere. That's our territory. It is therefore a core national security interest of the United States of America. And in fact, it's been our policy for hundreds of years to prevent outside threats from entering our hemisphere, and we've done it very successfully. We've never been stronger than we are now. Rapazes, a Groenlândia tem um preço. É o preço da segurança nacional e internacional. E aí ele fala do Golden Dome, que a gente lembra também o que acontece com Israel, né? O Iron Dome. Agora teremos o Golden Dome. Hoje eu estou deixando vocês, quem quiser falar, levanta a mão. Ana, eu vou ser aqui, vou cantar o rodeio rápido aqui. Veja só a lista que eu montei. Em 1803, os Estados Unidos comprou a Louisiana. Em 1867, compraram o Alasca, da Rússia. Né? Em 1917, compraram as Ilhas Virgens. Em 1867, os Estados Unidos, no presidente Johnson, quase chegaram a negociar a compra da Groenlândia quanto da Islândia também, tá? Da Dinamarca. Só que a ideia esfriou por causa da Guerra Civil, né? O pós. Em 1910, os Estados Unidos, sob o presidente Taft, tiveram a conversa diplomática com a Dinamarca para comprar a Groenlândia mediante uma troca de território, mas o assunto também não avançou. Em 1946, sobre o presidente Truman, eles fizeram a tentativa de comprar a Groenlândia, mais uma vez, pelo preço de $100 milhões em ouro. E a Dinamarca rejeitou a oferta
mas garantiu acesso militar. Por último, em 1955, o presidente Eisenhower, que nós vamos falar dele ainda, tentou mais uma vez comprar a Groenlândia, usando memorandos públicos, até certa pressão militar, mas não conseguiu concluir. A compra da Groenlândia, Ana, que é o assunto aqui, só parece absurda neste momento, né, como se fosse uma coisa nunca antes tentada, porque agora é o Donald Trump que está tentando comprar. Se fosse o Greenpeace tentando salvar os típicos bois almiscarados da Groenlândia, eu tenho certeza que a BlackRock e todo o pessoal do World Economic Forum estariam com seus cheques para a aquisição da Groenlândia. É só por isso. Flávio. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou à venda e eu estou colocando Brasília à venda, especificamente Brasília, que compra em Brasília. Inclusive eu pago, se ele não quiser comprar, eu pago para o Trump comprar Brasília, colocar a lei que ele quiser. Colocar um porta-aviões no Lago Paranoá, né? Exatamente, mas, eu estou vendo... Mas vejam vocês, nós vamos chegar no Brasil. Olha só, e não é da melhor maneira, não. Nesta quinta-feira, no terceiro dia da participação oficial dos Estados Unidos no Fórum Econômico Mundial, a nova postura americana não ficou restrita a discursos e já foi traduzida em movimento diplomático concreto. O secretário de Estado, Marco Rubio, sim, ele, claro, apresentou a nova Comissão Internacional de Paz, criada com o objetivo de enfrentar conflitos reais com método, coordenação e liderança clara. E chama atenção não apenas quem estava presente, mas quem ficou de fora. O Brasil, convidado por Trump, não integra essa comissão. A ausência revela algo importante sobre o momento internacional. Em um mundo cada vez mais instável, neutralidade retórica e ambiguidade diplomática deixaram de ser virtudes. Liderança exige posicionamento, responsabilidade e clareza de valores. Marco Rubio fala a linguagem da política externa clássica, alianças funcionais, dissuasão, compromisso e interesse nacional. Uma linguagem que dialoga diretamente com tudo o que não víamos em Davos há muito tempo. Vamos assistir. It's an honor to serve as the Secretary of State during a historic presidency. And it's a historic presidency because the President of the United States, Donald J. Trump, is someone who is not limited by what others say is possible or what others say is impossible. He's not limited by some of the things that have happened in the past, and he's willing to talk to or engage with anyone in the interest of peace, always putting the American people and our national security first, but understanding that in the world that we share with so many others, peace is paramount to all of us. We are here today because of President Trump's vision. If we go back just a few months ago, people thought what was happening in Gaza was impossible to solve. 28 hostages that were dead, others that were still living, all these hostages that were being held. No one thought that that would ever come to a resolution without more fighting and more bloodshed along the way. In fact, frankly, many thought it was intractable. And sadly, many of the institutions that have served us well, in many cases, for the last 70 years, were unable to do anything about it. But President Trump had the vision and the courage to dream the impossible, to believe that it was doable, and to pursue it with all of his heart. And he was in that capacity assisted by an extraordinary team, and I think both. E ao explicar a iniciativa, Marco Rubio foi direto. Essa não é uma comissão de discurso, é uma comissão de ação. Segundo Rubio, ela reúne pessoas dispostas a agir diante de conflitos reais sob a liderança de Donald Trump. No mundo cada vez mais instável, a mensagem é clara. Liderança não se anuncia, se exerce. I also want to acknowledge the extraordinary leaders that are here today. This is not just a board of peace, this is a board of action. Just like President Trump is a president of action. A lot of times people like to give speeches. I've been to many of these forums, and they're not useless, and they're not, they have utility in many cases. But oftentimes in international affairs, we often find ourselves at events where people are reading these scripted statements, these strongly worded letters that they put out, but no action, nothing happens. This is a group of leaders that are about action. And the President of the United States is a president of action, of getting things done. And today is the beginning of that, of a new era and a new stage that we think is so important as a model to the rest of the world of what is possible.
And clearly the focus is right now on Gaza and making sure that the plan that's about to be presented to you here today, this vision for the future of Gaza, this vision for the future of the region, is not just possible and promising. It is our destiny if we put the time and the effort that it requires, as I know this board will do. But I also think it will serve as an example of what's possible in other parts of the world. Without losing focus on what's before us now, this is what's possible for other places and other conflicts that seem impossible to solve right now. As imagens a seguir mostram a assinatura da nova Comissão de Paz, apresentada nesta quinta-feira pelo secretário de Estado Marco Rubio. A iniciativa reúne aliados dispostos a enfrentar conflitos reais com coordenação, responsabilidade e liderança clara. Nada de ONU, falácias e hipocrisia. Em um cenário internacional cada vez mais instável, a mensagem é direta. Liderança exige decisão. Congratulations, President Trump. The charter is now in full force and the Board of Peace is now an official international organization. We will now continue the signing ceremonies, beginning with the President of Argentina and the Prime Minister of Armenia. Bom, eu vou jogar rapidamente para o Bernardo e para o Flávio para vocês falarem da Comissão de Paz, sem ONU, sem OMS, sem, enfim, sem a candinha de sempre do Beautiful People que a gente está acostumado, que falam, sem a turma de Davos, inclusive, né? Donald Trump usando Davos para fazer a sua própria comissão, agora na esperança de realmente entrar em projetos que resultem em ações. Kister. Isso aqui é uma ação realmente econômica eficaz, né? Fez Davos pagar um encontro para promover a comissão que ele quer, né? Maravilhoso, economizou um monte de dinheiro. Mas veja, Ana, a ONU, União Europeia, todas essas instituições, elas são mastodônticas e elas não estão prontas para dar conta dos problemas atuais que são geopolíticos, muito dinâmicos, exigem respostas rápidas, análises rápidas e coordenação. Inclusive, responsabilidade mútua em vários sentidos, econômico, militar, etc. E essas instituições, elas são muito lentas e burocráticas e não podem dar conta. Então, decisões em Gaza, decisões no Irã, decisões em Taiwan, Venezuela, etc., elas precisam acontecer. Então, é isso que o Marco Rubio está dizendo. Não é para agir sem pensar, mas para que a ação seja o foco e não apenas encontros políticos. Deixa a ONU para ser o palanque dos grandes discursos e vamos aqui nós fazermos o mundo acontecer e depois a ONU, se conseguir, ela vai e nos acompanha. Flávio, aquele pitaco de 30 segundos. Eu tenho um curso sobre a Primeira Guerra Mundial que justamente gerou boa parte dessas instituições que nós estamos falando, a começar pela Liga das Nações, que vai gerar a ONU, depois a União Europeia, tudo isso aí é uma consequência dessa Primeira Guerra. Ora, qual que é o grande problema ali do que a gente está falando, de todas essas instituições? Elas são feitas para o mundo, por exemplo, que você tinha uma briga entre países da Europa Ocidental, aí você cria a Liga das Nações. Isso aí não faz mais o menor sentido. Aí você cria o OTAN. Mas se a OTAN não for para dar um pitaco na Rússia, não adianta nada também. Aí agora, o que o Trump está fazendo? Dizendo, olha, vou falar uma verdade que ninguém gosta de dizer. Você quer paz? Você precisa ter um ser bem mais forte ali se metendo e colocando ordem no coreto. Na hora que aparece ser bem mais forte, ou seja, juntar todos os grandes países com o grande aparato militar e ficar lá encostado em Gaza e falando, aí, ó, se vocês começarem a briga, a gente vai apertar, aí é que a coisa funciona. Porque a ONU não vai fazer isso, a OTAN não vai fazer isso, quer dizer, você precisa de um novo board. Exatamente esse tipo de coisa que o Trump está fazendo. Lembrando que quando você quer controlar os outros, você precisa ser mais justo do que eles. Então é interessante que isso seja feito pelos Estados Unidos, que é bem a diferença do controle que existe das Big Techs e de certas pessoas aqui no Brasil.
Bom, e para encerrarmos essa grande avaliação sobre Davos, Donald Trump revelou em uma entrevista à jornalista Maria Bartiromo, na Suíça, que, sobre um eventual acordo com a Groenlândia, o ponto central não é território simbólico nem negociação convencional, é acesso estratégico. Segundo Donald Trump, trata-se de acesso total, sem prazo, sem limitações, garantindo presença e liberdade militar plena dos Estados Unidos na região. Ele afirmou que não se trata de pagamento financeiro tradicional, mas de investimento em segurança, incluindo a construção do que chamou de cúpula dourada, o Golden Dome, como parte da proteção estratégica do hemisfério ocidental. Of Greenland, are you going to pay for it? I mean, we're talking about it. It's really being negotiated now, the details of it, but essentially it's total access. It's there's no end, there's no time limit. We're not doing a 99 or a 10-year or anything else, you know, the famous 99-year deals that you hear about, because countries can't do it for that. Countries go on longer. And so I think it's going to be something that's very well, already it's being reviewed very well. Well, I noticed the stock market went up very substantially after we announced it, but the details are being negotiated now. It'll be very good. So, because the GDP of Greenland is like $3.3 billion, but people are valuing Greenland of between $50 billion and almost $1 trillion. So what are you willing to pay for Greenland? Well, I'm not going to have to pay anything. We're going to have total access to Greenland. We're going to have all military access that we want. We're going to be able to put what we need on Greenland because we want it. We're talking about national security and international security. So we're going to not have to pay anything other than the fact that we are building the Golden Dome, and the Golden Dome is going to be something that's going to be very amazing. It'll be Israel times probably 100. And we need it. I think we need it, and it's all going to be made in the United States. Depois de Davos, depois dos discursos, depois das cobranças por responsabilidade, ação e liderança, é hora de parar e ouvir a história. Porque antes de Donald Trump, antes das disputas do nosso tempo, houve um homem que conhecia o poder por dentro. Alguém que comandou o famoso Dia D, venceu uma das guerras mundiais e mais tarde governou os Estados Unidos no momento mais perigoso da Guerra Fria. Esse homem foi Dwight Eisenhower. Em seu discurso de despedida da Casa Branca, Eisenhower deixou um aviso que não envelheceu, amadureceu. Ele não alertava contra a força americana, ele alertava contra o uso irresponsável da força. Hoje, quando vemos comissões de ação sendo criadas, alianças sendo cobradas, a dissuasão voltando ao centro da política internacional, o nome de Eisenhower volta a ecoar com força total. Em 20 de janeiro de 1961, ele se despedia da Casa Branca. Não foi uma despedida protocolar, foi um último ato de responsabilidade. Um presidente deixando o poder e, antes de sair, advertindo a nação sobre os riscos do próprio poder que exercera. É essa advertência profunda, rara e necessária que agora ganha voz. A voz de quem sempre soube ouvir a história. A narração é de Augusto Nunes. Às vésperas de deixar a Casa Branca, um homem que atravessou o século XX nos interiores do poder decidiu falar não apenas como governante, mas como sentinela da República. Esse homem era Dwight Eisenhower. Decididamente, não se tratava de um político comum. Ele foi o comandante supremo das Forças Aliadas na Segunda Guerra Mundial. Ele foi o general que planejou e comandou o Dia D, a maior operação militar anfíbia da história. O sucesso do Dia D abriu o caminho para a libertação da Europa e a derrota do nazismo. Foi Eisenhower quem assumiu a responsabilidade por uma decisão que colocaria em combate centenas de milhares de homens e definiria o destino do mundo livre. Depois da guerra, Eisenhower não saiu de cena. Foi convocado novamente pela história
e tornou-se, em 1953, presidente dos Estados Unidos. Eisenhower liderou a maior potência do planeta num dos períodos mais perigosos da era moderna. No auge da Guerra Fria, havia a ameaça nuclear constante e a expansão global do totalitarismo soviético. Poucos homens reuniram ao mesmo tempo a autoridade militar, legitimidade política e experiência histórica como Eisenhower. Em seu discurso de despedida, ele alertou os americanos para um fenômeno novo na história moderna: a união permanente e indissociável entre o poder militar e a indústria de armamentos. Eisenhower deu a esse fenômeno o nome de Complexo Industrial Militar. Essa engrenagem, necessária num mundo dividido pela Guerra Fria, poderia, se não fosse vigiada de perto, passar a influenciar decisões políticas, corroer a liberdade e distorcer prioridades nacionais. Mas Eisenhower jamais foi um pacifista ingênuo. No mesmo discurso, ele deixou claro que a força militar dos Estados Unidos era indispensável diante de ameaças reais. O mundo de 1961 era perigoso. A União Soviética expandia sua influência. O risco nuclear crescia. O totalitarismo avançava. Eisenhower nunca hesitou entre escolher a força ou a fraqueza. Ele sempre escolheu força com responsabilidade. Eisenhower defendia um país forte, armado e vigilante, mas guiado pelo controle civil, pelo interesse nacional e por líderes conscientes, não por lucros, vaidades ou aventuras inconsequentes. Foi Eisenhower quem fez uma das advertências mais precisas da história americana. Aspas, somente uma sociedade civil alerta e informada pode forçar a engrenagem adequada da enorme maquinaria industrial e militar de defesa com nossos métodos e objetivos pacíficos, de modo que segurança e liberdade possam avançar juntas. Mais de 6 décadas depois, o dilema permanece. Os Estados Unidos enfrentam hoje, mais uma vez, um mundo convulsionado por regimes autoritários, guerras regionais, terrorismo, ameaças nucleares, ataques cibernéticos e disputas diretas com potências como China, Rússia e Irã. O poder militar americano continua sendo o principal pilar da ordem internacional. A força garante a paz. Quando esse poder recua, o vazio é ocupado por ditaduras, extremismo e violência. O alerta de Eisenhower segue atual. Quem controla esse poder? Com quais limites? E com quais propósitos? Seu discurso de despedida não foi um alerta contra o poder americano, foi um chamado à maturidade do poder americano. Em 20 de janeiro de 1961, Dwight Eisenhower deixou a Casa Branca, mas deixou, entre outras preciosidades no seu legado, uma bússola moral para tempos de crise. Num mundo novamente à beira de conflitos globais, sua advertência não soa como um eco do passado distante. Ouve-se a voz de um comandante que conheceu o preço da guerra e de um presidente que compreendeu o peso do poder. Ontem como hoje, o mundo observa Washington, porque quando os Estados Unidos escolhem liderar com firmeza e consciência, a história avança. Quando hesitam, o vácuo não fica vazio. Eisenhower defendia força com vigilância. Trump exigiu compromisso com responsabilidade. O resultado foi o mesmo nos dois casos, dissuasão restaurada. O alerta de Eisenhower atravessou décadas porque fala menos sobre o passado e mais sobre o nosso tempo. Impressionante. Então eu jogo para eles, já emendo a minha despedida, meu agradecimento a vocês três, porque hoje fizemos
o que a imprensa deveria fazer, mas não fez, não tem problema, a gente mostra o VAR aqui. Boa noite, Flávio, muito obrigada por mais uma semana. Dwight Eisenhower. Boa noite, Ana. Boa noite, Bernardo e Ivan, para toda a nossa audiência. Queria só pontuar uma coisa curiosa, né? O Eisenhower tem esse sobrenome alemão que era péssimo nos anos 50, quando você acabou de vencer a Alemanha em 2 guerras mundiais, e eles precisavam fazer alguma coisa diferente, né? Então o seu marqueteiro colocou o slogan I like Ike, né? Para chamar o Eisenhower de Ike, que aí fica mais bonitinho, né? O nome dele para todo mundo. Tanto o Eisenhower quanto o Trump hoje, eles estão lidando com o colapso do sistema internacional, que é um sistema anárquico por definição, ou seja, quem tem mais força manda, não tem ali uma instância superior. O que é a grande briga do Ocidente é você dizer: quem tem a definição, a defesa do mundo mais livre, precisa ser também mais forte. E as instituições, tanto no caso do Eisenhower, que aliás são praticamente as mesmas de hoje, né, como no caso do Trump, não estão dando conta. Então nós precisamos realmente repensar este modelo internacional. Gerou uma guerra mundial, por isso que eu sou obsessivo com isso, né? Tem um curso da Primeira Guerra Mundial. Aliás, Davos também fala sobre a grande marca, o romance A Montanha Mágica do Thomas Mann, que eu também tenho um curso sobre ele. E hoje a gente precisa realmente repensar neste cenário geopolítico, nas instituições que comandam o mundo. Muito obrigado a todos, até a semana que vem. Kister, boa noite. Como Dwight Eisenhower mexe com o seu imaginário? Ana, nós estamos vivendo no mundo que o Dwight Eisenhower avisou, né, que poderia acontecer caso o poder não tivesse, vamos dizer, responsabilidades reais, né, e estivesse à mercê de interesses permanentes que não aqueles que nós amamos. Então, era a arquitetura do poder que ele de fato promoveu e criou e acreditava, ou seja, criando coalizões estáveis, justas, com uma logística que faça sentido, com o comando de fato, né? Ou seja, a ideia da OTAN era justamente essa que hoje, infelizmente, está se degradando junto com o resto dessas instituições pesadas. Então, o perigo de fato não era a força americana, que é a grande força no mundo, mas, como eu já disse, esses interesses que se apoderam de grandes potências. Então, hard power é o que nós temos e é o que sempre vai ter para evitar a guerra. O que pode parar um homem com uma arma é um outro homem com uma arma ainda maior. Então, o alerta de Eisenhower permanece e ele está dando agora, com o tempo, razão a Trump, né, com as suas ações. Então, foi um programa muito bom, nós conseguimos dar conta de tantos assuntos, o programa poderia ter 5 horas, mas fico feliz que a gente tenha feito. Obrigado, Flávio, Ivan, Ana, e ao nosso público aqui especial nessa sexta-feira à noite, mais uma vez juntos, para fazer essa viagem na história, analisando o presente e dando nossos pitacos para o futuro. Muito obrigado. Ivan, bom, trouxemos aqui o VAR, né, que a imprensa não fez, mas vou focar agora no final no Eisenhower, porque é um homem que faz parte da minha Assembleia de Vozes, porque o dia D faz parte da minha Assembleia de Vozes. Eu queria tanto que o mundo não esquecesse esse dia D, ele que comandou o dia D, você que está aí na Inglaterra, Dwight Eisenhower. Ivan. Ana, talvez um dos presidentes mais queridos, né, presidentes americanos mais queridos aqui na Inglaterra, justamente por conta de suas conexões com Winston Churchill também, a questão do dia D, né, que só grandes homens fariam grandes ações, né, e o dia D com certeza está entre eles. Ana, eu vou roubar um pouquinho da pergunta que você fez ao Bernardo sobre o imaginário. Você vive nos Estados Unidos e pode até confirmar isso melhor que eu, mas quando se fala no sonho americano, não sei por quê, o presidente que me vem na cabeça é o Eisenhower. É aquela coisa dos anos 50, né, da retomada da América assumindo o protagonismo realmente como uma grande potência. Venceu a Segunda Guerra na década de 40, mas é justamente na década de 50 que o novo mundo mostra que veio para ficar, não é? Então, o Eisenhower também, uma curiosidade sobre ele, a gente fala muito quando se fala em eleições americanas, das grandes vitórias do Reagan, até mesmo do Nixon em 72, mas olha, o Eisenhower, eu estou indo aqui de cabeça, né, mas nas 2 eleições foram 2 landslides, ele venceu com mais de 440 delegados nas 2, eu não lembro o número exato agora, e quando a gente olha também os índices de popularidade, né, que foi realmente quando eles começaram ali a medir,
o Eisenhower, com certeza, é um dos presidentes mais populares, pelo menos, obviamente, da Segunda Guerra para cá. Então, realmente, um grande legado. E eu quero aqui enormemente agradecer a todos o carinho da audiência, desejar um ótimo final de semana. A você, Flávia, a você, Bernardo, você, Ana, e toda a equipe, a produção aqui do De Leste a Oeste. Missão cumprida. Missão cumprida, amigos. Muito obrigada para vocês três. O que vimos esta semana em Davos não foi apenas um fórum econômico, foi um retrato de um mundo em transição e de um Ocidente obrigado a reaprender verdades que tentou esquecer. Falamos de poder, de soberania, de alianças, de fronteiras, de responsabilidade. Falamos de Rússia, China, Europa, OTAN, Groenlândia, do Ártico e falamos também da ausência de limites ao poder que continua cobrando um preço humano devastador. Nada disso existe no vácuo. Há mais de 6 décadas, ao se despedir da Casa Branca, Dwight Eisenhower deixou um alerta que atravessou gerações. O poder é necessário, mas nunca é neutro. Ele exige vigilância, maturidade e responsabilidade moral. O nosso tempo confirma essa advertência todos os dias. Quando o poder é abandonado em nome de ilusões, o vazio é ocupado pelo caos. Quando é exercido sem freios, transforma-se em opressão. E quando é guiado pela consciência, ele ainda pode sustentar a ordem, a liberdade e a civilização. Aqui no De Leste a Oeste, seguimos olhando o mundo como ele é, sem medo da história e sem concessões a mentiras confortáveis. Boa noite, bom descanso, até o próximo programa, semana que vem.